queridos irmãos, aqui estamos novamente para mais uma leitura e estudo, a última, finalizando o livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra que julgamos tão importante, que tanto nos auxiliou nessa caminhada, nos alertando, nos fazendo refletir sobre nossas atitudes, sobre tudo que está acontecendo nas nossas casas espíritas, na nossa caminhada propriamente dita, rumo ao Mestre Jesus, falando das brechas que deixamos, que muitas vezes culpamos os irmãos, mas somos nós que, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, vamos dando lugar para eles, para entrarem e perturbarem os ambientes, perturbarem os nossos relacionamentos. Sempre nós a dar passagem. O convidado é nosso. E hoje vamos para o 40º e último vídeo. Como sempre fazemos, vamos nesse momento elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, aos nossos mentores, que sempre nos acompanham nas tarefas, rogando as bênçãos, a proteção para mais essa leitura e estudo. Que possamos estar receptivos a todas as benesses, aos fluidos benéficos e salutares que chegam do plano espiritual para cada um de nós, na vontade de progredir, de evoluir, tentando sempre a cada dia aparar as arestas que ainda temos em nós. Há tanto a nos corrigir. Por isso, precisamos tanto do amparo, da proteção, do plano espiritual superior. Muito obrigada por todas as bênçãos, por todo o acompanhamento que recebemos em torno desse estudo. Que assim seja. Então, o benfeitor estava falando, fazendo um comparativo, dizendo que ontem possuíamos o circo, as feras, né? E hoje os verdadeiros cristãos enfrentam as situações mais desafiadoras, embora não sejam tão dolorosas, mas temos aí sempre os vícios, a criminalidade, a promiscuidade, a ausência de afetividade, que levam muitos irmãos a sucumbirem na caminhada, cometendo suicídio, a solidão, a falta de companheirismo saudável. E iniciando no 40º vídeo, diz assim, o benfeitor segue falando. Por outro lado, as interferências espirituais negativas fazem-se muito mais perigosas em razão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados em alta intensidade, por causa dos fatores em jogo, mais atraentes para o prazer até a exaustão dos sentidos. Então, e nós sabemos, aqui diz, em razão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Médiuns se desentendendo por acreditarem nas sugestões que recebem, nem parando para se questionar se aquele irmãozinho é de Deus, se aquele irmãozinho é do bem. Porque
Um benfeitor jamais vai colocar minhoca, vamos dizer assim, na cabeça de alguém. Um benfeitor jamais vai dar força para uma intriga, para uma maledicência, para uma maldade. E muitas vezes o médium nem se questiona e vai lá e briga. Ou se afasta do irmão, simplesmente, sem dar nem oportunidade de esclarecimento. Isso não é seguir Jesus. E diz assim: a mole humana encontra-se hipnotizada por multidões de exploradores espirituais que dela se utilizam, a fim de continuar nos velhos hábitos da insensatez, mesmo dando-se conta da ausência da couraça carnal. Aos espíritas fiéis, cabe a tarefa de informar em torno dos perigos psíquicos, emocionais e morais que cercam o ser humano na atual conjuntura, advertindo que o túmulo não é a porta final de dissolução da vida. Antes, é o passaporte para o país real, de onde se origina a vida e para onde se retorna após a caminhada evolutiva. Os seus exemplos de dignidade e perseverança nos propósitos elevados são a demonstração da excelência das suas informações imortalistas, que lhes proporcionam bem-estar e alegria durante os enfrentamentos evolutivos, sem ressentimentos nem desânimos. Nunca houve, quanto na atualidade, igualmente recursos que facultam a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas. Os avanços da ciência e da tecnologia proporcionaram melhor compreensão da vida e da sua finalidade, facultando a diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis, embora o surgimento de mais conflitos existenciais como resultado das condutas malsãs. Jamais se possuiu cabedais de informações e de proteção tão valiosos como na atualidade. Os céus misericordiosos enviam embaixadores que trabalham no anonimato ou se tornam expoentes das diversas áreas do conhecimento intelectual, a fim de que haja mais alegria e se fruam mais bênçãos. Aqui, queridos irmãos, quando fala, nunca houve, tanto quanto na atualidade, seria igualmente recursos que facultam a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas. Os avanços da ciência e da tecnologia proporcionaram melhor compreensão da vida e da sua finalidade. Aí diz aqui que facultando a diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis. Então, teve essa parte muito boa, nós temos, mas muitos de nós acabam abusando e usando para o mal, se aproveitando daqueles de boa fé, também entrando em depressão, sofrendo porque não consegue comprar um iPhone, não consegue comprar roupa de marca e o amiguinho tem roupa de marca. Então, essas coisas aqui que diz assim, mais conflitos existenciais como resultado das condutas malsãs. Nós criamos necessidades para nós. Antes não tinha todo esse avanço da tecnologia, não estava aí a mídia nos vendendo tudo, sempre vindo outra coisa melhor, sempre na parte material. A tecnologia nos ajuda muito, tanto é que nós estamos estudando que esse vídeo chega a lugares longínquos, onde alguém tem vontade de estudar.
mas por isso precisamos fazer o bom uso daquilo que nos é oferecido. Aproveitar o que temos em mãos para o bem. E seguindo, diz assim: as opções estão ao alcance de todo aquele que deseja sinceramente a paz e a plenitude, ou o desespero e a perturbação. Não é assim mesmo? É assim mesmo. Nosso livre-arbítrio. Vós trouxestes à nossa sociedade o carinho do Senhor, e mediante o vosso trabalho de ternura e de compaixão, de esclarecimento e de socorro, inúmeros seres infelizes foram arrancados das jaulas onde se rebolcavam, libertados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, quando tiverem melhores condições, bendirão o vosso anonimato e a vossa abnegação. E depois, de retorno aos páramos de onde viestes, levando nosso amor convosco e deixando o vosso rastro de luz entre nós. Jesus seja louvado. Indizível pranto nos dominava a todos. Nesse momento, o venerável apóstolo que nos dirigia, com a voz embargada, agradeceu. Reconhecemos a própria pequenez e não temos como vos agradecer. A todos vós que confiastes em nossa pobreza e nos propiciastes os meios para que nos desincumbíssemos da tarefa para a qual não possuíamos os hábeis e valiosos recursos do conhecimento e do sentimento. Sem o vosso auxílio e cooperação, não teríamos conseguido realizar parte sequer da tarefa. Ao vê-la momentaneamente encerrada, porque outros discípulos do amado devem prosseguir, ajoelhamo-nos espiritualmente para beijar vossos pés andarilhos da caridade e nos erguemos para louvar aquele que é a razão do nosso existir. Choviam pétalas perfumadas e tão delicadas que no toque conosco diluíam-se, penetrando em nossa organização espiritual. Um coral de vozes entoou o Aleluia de Handel, sem que pudéssemos ver o grupo quase angélico de embaixadores do reino. Começamos as despedidas após a prece de gratidão com que se encerrava o nosso labor, e aos primeiros raios exuberantes do astro-rei, começamos a jornada de retorno, podendo ver o querido planeta envolto em nuvens, à distância, no seu glorioso peregrinar pelos espaços. Aqui encerramos com as palavras desse benfeitor amigo, agradecendo a Jesus, agradecendo a nossa Mãe Santíssima, a nosso mentor amigo, e a ti, querido irmão, querida irmã, que nos acompanhou até aqui. Meu muito obrigada de coração, porque estudamos juntos. Somos pequenos na caminhada, mas o importante é nos darmos as mãos, sempre. Através dessa doutrina que nos une, nos reúne, nos conforta, nos consola, nos esclarece. Essa doutrina, que na minha pequenez digo que é maravilhosa, apesar de irmãos maiores dizerem que isso não é adjetivo para a nossa doutrina. Mas eu sou pequena e é a melhor palavra que eu acho. Então, muito, muito obrigada. Encerramos aqui e que possamos, em outras oportunidades, nos reunirmos para estudar mais alguma obra que, como essa, nos ajudou tanto.
Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Mãe. E a todos que nos abençoaram com a sua presença espiritual, a todos que nos abençoaram assistindo ou ouvindo os nossos vídeos, a nossa leitura e estudo. Muito obrigada a todos. Que esse Mestre amado continue nos abençoando e iluminando a nossa caminhada, a fim de que, quando daqui partirmos, estejamos bem melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigada. Guia-nos hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo no coração.